Então, pessoal, continuando o nosso estudo qualitativo das imagens formadas pelos espelhos, nós falamos de espelho plano, e o espelho plano forma só um tipo de imagem, independentemente da posição que eu colocar o objeto em relação ao espelho aqui, ele vai ter exatamente esse comportamento, ok? E espelhos convexos, também, independentemente da posição que eu colocar o objeto, os raios vão ter este comportamento, vão se divergir, por isso que espelho convexo é chamado de espelhos divergentes, né? Porque os raios incididos sobre eles se divergem, e aí o ponto de coincidência vai dar nos prolongamentos dos raios refletidos num ponto mais próximo, ok? Num ponto mais próximo do espelho do que o objeto em relação ao espelho. Então, a distância da imagem vai ser sempre menor que a distância do objeto, ok? Então, a imagem formada vai ser sempre virtual, direta e menor. Legal? Os espelhos convexos, tanto é que quando você pega um retrovisor, independente do ponto que você se posiciona em relação ao retrovisor, você sempre vai ver a imagem do ambiente ali, aquela imagem que ele está projetando não, né? Que ele está possibilitando, vai ser sempre virtual, direta, menor, uma ampliação do campo visual, mas vendo o objeto de forma direta, assim como a imagem, né, de forma direta, assim como o objeto. Legal. Vamos agora para os espelhos côncavos. Só que o espelho côncavo, ele é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, vou traçar aqui. Eu tenho o espelho, tá aqui a representação minha do espelho. Eu tenho o eixo principal, que é aquele eixo que passa pelo centro de curvatura do espelho. Vou posicionar um objeto à direita do espelho, à esquerda do espelho, por exemplo. Então, se é um espelho côncavo, a curvatura tem que estar voltada para a esquerda, né? A concavidade tem que estar voltada para o objeto. Dessa situação, eu tenho que saber marcar o ponto do vértice, do foco e do centro de curvatura. Alexandre, qual é a distância que eu tenho que fazer? É que você quiser, desde que você mantenha essa proporção que entre o centro e o vértice, o ponto médio vai ter que ser o foco. O foco sempre vai ter que estar no ponto médio do centro e do vértice. Legal? Quando nós falamos de espelhos côncavos, e isso eu já disse em outras aulas, diferentemente do espelho convexo, o centro e o foco do espelho côncavo são posições reais. Eu consigo posicionar o objeto, os raios passam por esses pontos. Diferentemente dos espelhos convexos, que o foco e o centro de curvatura são posições virtuais. O objeto nunca vai ser posicionado nessas posições, ok? E os raios também nunca vão passar por esses pontos. O que passa por eles são os prolongamentos, ok? Diferentemente do espelho côncavo. Porque se é um ponto real, os raios podem passar por esses pontos e mais, o objeto pode ser posicionado em pontos diferentes. E como os raios notáveis, eles vão ter sempre o mesmo comportamento, paralelo pelo foco paralelo. Mas, em posições diferentes, aqui, na hora que o raio sofreu um desvio regular, for refletido, ele vai manter o padrão de propagação, sim, dos raios, mas vai gerar distorções diferentes, podendo gerar tipos de imagens diferentes.
Legal? Então, o que que acontece? No espelho côncavo, não vai ter só um tipo de imagem. Ele tem 5 possibilidades. Quais possibilidades seriam elas? A primeira eu vou falar agora, que é qual? Quando a distância do objeto ela é menor que a distância focal. Beleza? Primeira situação que eu vou trabalhar aqui. A situação 3. E da 3 em diante, todas as possibilidades vão ser referentes ao espelho côncavo. Ok? Então, não vou ficar repetindo aqui, escrevendo no espelho côncavo, saibam que são. Análise de espelho côncavo. Legal. Então, essa situação é uma situação em que eu estou colocando o objeto neste ponto. Um ponto entre. Imagina que o objeto está aqui, ó. Ou seja, essa seta vermelha. Beleza? Esse é o meu objeto. Legal? E eu tenho que saber qual é o tipo de imagem desse objeto que vai dar frente a esse espelho côncavo nessa situação. Quais são as outras possíveis situações? Se eu deslocar esse objeto, eu acabo colocando ele uma hora em cima do foco. Outra possibilidade. Depois, entre o foco e o centro de curvatura. Depois, em cima do centro de curvatura. Depois, após o centro de curvatura. Beleza? Então, essas posições diferentes, essas faixas de posição, na verdade não é uma posição, é uma faixa, a posição exata é só o foco e o centro, ok? Vai dar tipos de imagens diferentes. E vamos fazer de cada um. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer? Ter que traçar os raios a partir de um ponto do objeto. Qual é o ponto que a gente vai escolher? Extremidade superior, ok? Quais raios nós vamos traçar? Vamos lá. Paralelo. O raio veio paralelo aqui, bateu no espelho e vai refletir. Passa na onde? Pelo foco. Foi? Beleza? Então é isso que vai acontecer com os raios. Qual que é o outro? Então, paralelo pelo foco. Qual foram os dois que a gente usou aqui? Paralelo pelo foco, paralelo. Pelo foco aqui, também vai ser entre aspas, porque não é o raio que vai sair do objeto, ele não está, como o objeto está antes do foco, né? Entre o foco e o vértice, indo em direção ao espelho, ele não vai passar exatamente pelo foco. O que nós vamos considerar é aqueles raios que estão na direção do foco. Direção do foco, entre o foco e o quê? E o nosso ponto de análise aqui. Ok? Então, o que estiver nessa direção. Foi? Então, vou traçar. Pelo foco, aquele raio que está na direção do foco, pelo foco, ele vai refletir o quê? Paralelo. Ok? Beleza? Precisamos de saber o comportamento de dois raios para saber o ponto de coincidência dos raios refletidos. Olhem para os raios refletidos. Esse azul indo paralelo ao eixo e esse roxo indo para baixo. Eles estão se divergindo. Então, o ponto de coincidência vai dar onde? Nos prolongamentos. Vamos traçar os prolongamentos. Essa aula é repetitiva. Olá, achei o ponto de coincidência. Quando eu acho o ponto de coincidência dos raios refletidos, eu acho a posição da imagem. Quando eu acho a posição da imagem, eu consigo classificar a imagem. Pelo próprio desenho, a gente já classifica, né? Rapidão. Olha lá, o que eu consigo ver? Essa imagem, ela é
virtual, não é isso? Pelos prolongamentos. Ela é direta e ela é maior. Legal? Virtual, direta e maior. Por que ela é maior? Porque a distância da imagem é maior que a distância do objeto. Aí, proporcionalmente, o tamanho da imagem será maior que o tamanho do objeto. Legal? Foi? Beleza? Olha lá, como todas as situações, os raios após refletir mudaram de direção? Sim, mas perderam o padrão de propagação? Não, tanto é que olha esse triângulo que eu marquei. Ele é semelhante ao outro maior. Esse triângulo formado entre os raios incidentes e o espelho é semelhante ao triângulo formado entre o prolongamento dos raios refletidos e o espelho, que mostra para a gente que, sim, são semelhantes, né? O padrão de propagação dos raios continua o mesmo, mas há uma distorção, legal? Dando a impressão que essa imagem é maior. Legal? Foi? Show de bola! Fizemos análise de espelho côncavo, situação distância do objeto menor que o foco. Próxima situação, qual seria então? A distância do objeto igual à distância focal. Beleza? A distância do objeto igual à distância focal. Então, imagine que eu pegue esse objeto, e essa situação vocês podem fazer na sua casa, pegando qualquer superfície refletora que seja esférica na parte côncava, né? E vocês colocarem o objeto próximo a ele, pode ser seu próprio rosto ou algum objeto, e ir afastando. Ele vai estar primeiro entre o foco e o vértice, depois exatamente em cima do foco. E o que vai acontecer com a imagem quando ele estiver exatamente em cima do foco? Vamos fazer o nosso estudo. Eixo, foi? E perpendicular ao eixo, nós temos o nosso espelho. Foi? O nosso espelho é côncavo. Beleza? Vou marcar aqui o foco e o centro de curvatura e vou posicionar o objeto exatamente sobre o centro de... sobre o foco. É como se o objeto estivesse nessa posição frente ao espelho. Legal. Que tipo de imagem que vai formar? Não sei. O que eu preciso saber? Qual é o ponto de coincidência dos raios refletidos? Quais raios? Aqueles raios que estiverem saindo do único ponto do objeto. Qual ponto? O ponto superior do objeto. Repetitivo, lavagem cerebral? Então vamos lá. Quais raios? Paralelo pelo foco dá? Todo raio que sai paralelo, ao refletir, vai passar pelo foco do espelho. Como esse espelho... Deixa eu tentar passar bem retinho aqui, para não ter distorção. Aí. Legal. Aquele raio que saiu paralelo ao eixo vai refletir passando pelo foco desse eixo principal. Legal. Continuando. Qual outro raio eu uso? Alexandre, paralelo pelo foco deu certo. Pelo foco paralelo não dá, porque o objeto está o quê? Exatamente sobre o foco. Legal? Então não posso usar. Qual que eu vou usar então? Pode escolher. Pode ser pelo vértice. O ângulo de incidência
é igual ao ângulo de reflexão. Olha lá. Então, vamos lá. Pelo vértice, o ângulo formado com o eixo. Quer dizer, né, o ângulo formado com o eixo. Aqui. Vai ser igual em relação ao raio refletido também. Então, ele vai refletir passando por esse caminho. Legal? O que acontece aqui, nessa situação? Eu usei, então, a situação do raio que toca no vértice. Legal? Qual que é o outro que eu poderia usar? Pelo centro, volta pelo centro. Se eu usasse ele aqui, ó. Pelo centro, volta pelo centro. O que aconteceu aqui? Todos os raios que eu tracei, que saiu de um único ponto do objeto, após se refletir, eles ficaram paralelos. Então, qual é o ponto de coincidência dos raios refletidos? Não existe, porque se eles são paralelos, eles não vão se cruzar, não é isso? Então, o que eu posso concluir? Não vai ter ponto de coincidência de raios refletidos aqui. Se não tem ponto de coincidência de raios refletidos, o que eu posso afirmar? Que não forma imagem. Legal? Não forma imagem. Por isso que eu só preocupo com quem? Esses dois raios pelo foco. Paralelo, paralelo pelo foco. Por quê? A única situação que não dá para usar um desses dois raios é a situação que o objeto está sobre o foco, que é a situação que a gente sempre lembra que não forma imagem. Legal? Show de bola! Então, fizemos mais um estudo qualitativo de imagens. Por isso, quando eu falo de espelho côncavo, eu nunca falo de 5 imagens formadas, eu falo de 5 possibilidades de imagem, e não 5 imagens. Por quê? Porque no foco não forma imagem. Então, legal. Continuando. Essa foi a nossa análise 3. Eu vou continuar numerando aqui. Essa foi a nossa análise 4. Análise 5. Análise 5. Qual seria? Continua afastando o objeto do espelho. Agora ele vai ficar aonde? Entre o foco e o centro de curvatura. Então, é a situação em que a distância do objeto ela vai ser menor que a do centro de curvatura, mas vai ser maior que a distância focal. Legal? Vamos imaginar a situação? Vamos lá. Aqui eu tenho o eixo principal na horizontal, tracei o espelho na vertical. Esse espelho é um espelho côncavo. Tenho que marcar o foco e o centro de curvatura, ok? Beleza? O foco tem que ser o ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice, e aí eu posiciono o objeto. Aonde? Entre o foco e o centro de curvatura. Posicionei o objeto aqui. Foi? Esse é o meu objeto. Legal? Que tipo de imagem vai ser formada desse objeto quando eu colocar em frente a um espelho côncavo nessa condição? Tem que fazer um estudo de imagem, né? Para eu achar o quê? A posição dessa imagem e conseguir dar a qualidade dela. Então,
Então, vamos lá. Traçar raios. Quais raios? Paralelo. Todo raio que sair do objeto. Paralelo. Saindo, né? Da extremidade superior do objeto. Vai refletir o quê? Pelo foco. Massa? Óptica é gostoso, velho. É geometria. Paralelo pelo foco. Qual outro? Todo raio que sair do objeto e passar pelo foco, não é isso, lá? Ele veio, passou pelo foco, incidiu no espelho. Ele vai refletir o quê? Paralelo. Foi? O que eu consigo ver? Que esse raio azul refletido e o roxo, que eu tracei, né? Vindo de um mesmo ponto do objeto, eles vão se coincidir numa posição real. Eles vão coincidir por aqui. É quase cair no outro quadrante de análise. Foi? Então, o que eu acabei de achar aqui? A posição da imagem. Se eu achei qual posição da extremidade superior, então quer dizer que a extremidade superior da imagem está aqui. Aonde que está a extremidade inferior, a base? Sempre no eixo. Então, quer dizer que o objeto, a imagem do objeto, vai estar nessa condição. Beleza? Então, aqui está a imagem. Qual é a qualidade dessa imagem? Ela é virtual ou real? O ponto de coincidência se deu nos próprios raios refletidos. Então, essa imagem ela é real. Beleza? Direta ou invertida? Ela está abaixo do eixo, enquanto o objeto está sobre o eixo. Ela é uma imagem invertida, tanto é que toda real é invertida. Ela é maior, menor ou igual. A distância da imagem é maior que a distância do objeto. Então, consequentemente, o tamanho da imagem vai ser maior do que o tamanho do objeto. A imagem vai ser maior. Legal? Show de bola! Fizemos mais um estudo qualitativo. Olha que legal! Só da gente parar para pensar. O espelho plano e o espelho convexo só formam um tipo de imagem. Virtual direta igual, virtual direta menor. Esses dois espelhos não formam imagens maiores, então eles nunca são usados para situações de ampliação. Então, qualquer questão vestibular falar de situação de ampliação causada por espelhos, obrigatoriamente vai ter que ser espelho quem? Côncavo. Ok? Beleza? Qual é essa aplicação que eu posso dar no espelho côncavo quando ele forma uma imagem virtual direta maior? É uma situação que, se a imagem é virtual não é de projeção em anteparo, não é só de visualização no próprio espelho, em que eu gero uma ampliação. Eu tenho uma redução do campo de visão, mas eu consigo ver mais detalhes daquele objeto, porque a imagem que eu estou vendo é ampliada daquele objeto. Legal? Então, isso é a situação em que eu só quero visualizar de forma ampliada. Pode ser um espelho de maquiagem, né? Para a pessoa maquiar ali, e pode ser uma situação, por exemplo, do espelhinho de dentista, o cara só quer ver detalhes, né? Mais detalhes possíveis do dente, mas ele não vai projetar aquela imagem em nenhuma tela. Legal? Foi? Então, show de bola. E aí, quando eu quero projetar a imagem no anteparo de forma ampliada a partir de espelhos, então eu tenho que pegar o objeto e colocar ele aonde?
entre o foco e o centro de curvatura. Beleza? Por quê? Porque o ponto de localização da imagem é um ponto real. Qual é o ponto? Onde os raios se concentram novamente. Quais raios? Os que saíram de um mesmo ponto do objeto vão se concentrar no mesmo ponto no espaço aqui novamente. Então, se eu colocar um anteparo nessa posição, eu consigo projetar a imagem nesse anteparo. Então, essa situação são situações de dispositivos tecnológicos que a gente tem de projeção aí, que vai fazer o quê? Uma construção da imagem real, invertida aí, maior. Porra, mas você vai colocar, vai ver o objeto de cabeça para baixo? Se eu quero ampliar um texto, eu quero ver uma foto, você vai ver de cabeça para baixo? É só pôr a foto, o objeto de cabeça para baixo, que a imagem vai ficar de cabeça para cima. Beleza? O próprio dispositivo a gente inverte. Legal? Só que normalmente hoje os dispositivos tecnológicos que a gente tem de projeção de imagem, né, de forma ampliada aí nas telas, eles trabalham com lentes e não muito com espelhos. Eu não conheço muitos dispositivos tecnológicos que trabalham com o espelho, ok? Mas é possível. Foi? Show de bola. Então, finalizamos a nossa quinta situação. Sexta situação. O quadro está ficando cheio, galera, mas ele está ficando muito confuso, porque depois eu quero fazer uma correlação de todas, a gente refletir um pouquinho sobre elas. Qual que é a sexta situação? Pego o objeto e continuo afastando mais a ângulo do espelho. Aonde que eu vou acabar chegando com esse objeto? Com a distância do objeto sendo igual à distância do centro de curvatura. Ou igual ao raio, né? Porque o centro de curvatura, a distância dele ao vértice é o raio da esfera. Legal. Vamos pensar nessa situação, então. O que eu faço? Traço o espelho. Vou traçar aqui, ó, que eu vou precisar de mais espaço. Traço o espelho. Traço o eixo. Eixo. Peraí. Aí, ó. Traço o eixo. Espelho côncavo. Marco. Vértice já é marcado, né? Não preciso nem detalhar aqui, que é marcado entre o eixo e o espelho. Marco o foco. Marco o centro de curvatura. Beleza? Se você não tem papel alimentado, marca primeiro o centro de curvatura, que depois você tem uma noção do ponto médio aqui entre o centro de curvatura e o foco. Legal? Tem que ser, e o centro de curvatura e o vértice, desculpa. E vou posicionar o objeto. Posicionar aonde? Posicionar aonde? Exatamente sobre o centro de curvatura. Então, estou aqui posicionando o meu objeto. Eu vou colocar o objeto de azulzinho agora, porque essa caneta azul está meio que falhando. Vou traçar o raio de vermelho. Esse aqui é meu objeto. Ok? Que tipo de imagem será formada desse objeto? Sei lá, eu tenho que fazer o meu estudo de imagens. Legal? Quais raios que eu vou traçar? Os de sempre. Paralelo pelo foco. Então, todo raio que sair aqui, ó, vou escolher a posição extremidade superior do objeto. Todo raio que sai paralelo ao eixo incidir sobre o espelho e refletir, ela vai passar aonde? Ela vai passar pelo foco. Foi? Então, esse é o comportamento do raio que saiu desse ponto do objeto paralelo ao eixo. Legal. Qual é o outro? Pelo foco, paralelo. Então, vou pegar aqui do mesmo ponto e traçar um raio que vai passar pelo foco do objeto
e vai incidir lá no espelho. Foi? O que vai acontecer com esse raio quando bater no espelho? Vai refletir paralelo ao eixo. Massa? O que eu consigo enxergar? Que esse raio roxo refletido e o vermelho refletido aqui, eles vão se coincidir neste ponto. Então, a imagem se encontra nessa posição. Legal? Então, a imagem formada aqui, que posição é essa? Referente à extremidade superior. Onde está a extremidade inferior? Na base. Então, a imagem está aqui, ó. Ok? Objeto acima, imagem abaixo. Legal? Que tipo de imagem é essa? Vai ser uma imagem real, vai ser uma imagem invertida e vai ser uma imagem em que a distância do objeto é igual à distância da imagem. Legal? Então, vai ser uma imagem igual, porque se a distância do objeto é igual à distância da imagem, o tamanho do objeto vai ser igual ao tamanho da imagem. Legal? Acabamos de fazer o estudo qualitativo dessa situação. Legal? Eu tenho 6 minutos aqui e vou finalizar este link falando da nossa última análise. Qual vai ser a nossa última análise? Tentar ser um pouquinho mais breve para dar tempo. Legal? A última análise nossa vai ser a análise 7. Qual é a situação da análise 7? Eu vou dar uma esgrimida aqui, tá, galera? Vou dar uma esgrimidinha aqui, ó. Qual é a análise 7? Em que a distância do objeto vai ser maior que o centro de curvatura, em que eu coloco o objeto mais afastado do centro de curvatura. Legal? Então, show de bola. Como é que vai ser a situação? Desenho. Espelho. Eixo. Ixi, eixo é uma reta, viu, gente? A gente sempre traça reta. Mas que... traçar reta às vezes é difícil. Marca foco. Centro de curvatura. O objeto tem que estar posicionado o quê? Depois do foco e do centro de curvatura. Então, aqui está o meu objeto. Legal? Quero saber o tipo de imagem que vai ser formada desse objeto nessa situação. Traço os raios notáveis. Quais? Paralelo. Refletiu passando por quem? Pelo foco. Sim? Paralelo. Refletiu passando pelo foco. E qual é o outro? Pelo foco. Reflete passando paralelo. Pelo foco, reflete passando paralelo. Com uma reguinha é muito melhor, né? O que eu acabei de achar? O ponto de coincidência dos raios refletidos. Está aqui, ó. O roxo e o vermelho. Então, o que eu posso afirmar? A imagem está aqui. Ixi, ficou aqui. Beleza? O objeto. Aqui está a imagem. Que tipo de imagem foi formada? Real. Invertida. E menor. Ok? Essas são todas as possibilidades de imagem que a gente tem na natureza quando os raios que saíram de um objeto sofrem uma reflexão regular antes de chegar aos nossos olhos. Legal?
ok? E aí nós fizemos todo um estudo qualitativo das imagens formadas pelos nossos 3 tipos de espelhos, né? Plano, convexo e côncavo. Legal, galera? Esse link encerra em 2 minutos. Deixa eu dar um stop aqui na gravação.